Olá, tribo Conteiro! Aqui de volta, quanta alegria a gente estar juntos depois de um mês de pausa. Que saudade eu senti de todo mundo, que saudade que eu senti dessa tribo linda, dessa tribo diversa e plural que se reúne aqui no Conteiro. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. Olá, Otávio, olá, Raquel, olá, Ricardo. Que bom que vocês estão chegando. Vamos entrando e sejam todos bem-vindos. Agora é a nova temporada do Conteiro, Conteiro versão 2021. Que delícia, gente! Que delícia! Tantas coisas para contar para vocês, tantas coisas para a gente compartilhar por aqui e tanta construção coletiva que vem por aí, né? Tanta potência do conhecimento humano, da sabedoria da multidão, gestão do conhecimento na veia, né? Fazendo gestão do conhecimento na vida real, no mundo de verdade. Porque a gente adora gente de verdade, gente com as suas histórias autênticas, de verdade, sem mentira. Aquilo ali lá de dentro, experiências próprias, histórias. A melhor história é a história de cada um. Ah, a Verônica entrou aí. Eu não posso falar. Verônica, 1 minuto e eu tô te pegando. Eu só vou dar 2 recadinhos. Gente, nesse um mês de pausa, a gente definitivamente encontrou um lugar. Conteiro já tem casa. Já estamos aqui numa nossa casa definitiva, que tá uma bagunça, que tá tudo preto, estrategicamente, mas tá tudo cheio de caixas ainda. Estamos no meio de um lockdown, a coisa aqui em Londres não tá fácil, o Reino Unido tá no seu recorde na Covid, de mortes, leitos cheios. Onde quer que vocês estejam, por favor, gente, todo o cuidado do mundo. Cuidem-se, protejam-se, proteja a vida, a sua e a de todos, né? Que a vida é esse bem sagrado. Oi, mãe! Bom, não vou mais aqui gastar meu tempo, porque a história que vem aí é uma história que me arrepia, que me dá muita emoção. É uma história que eu tô muito feliz em trazer aqui no Conteiro, nesse canteiro de gente. Então vamos começar? É agora. Começando. É pra já. Que seja um retorno. E vamos retornar em grande estilo, né, gente? Retornar com Verônica Oliveira. Vamos lá? Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Que delícia recomeçar, que delícia estar de volta. Hoje é dia 12 de janeiro. Nossa, já se passaram 12 dias de 2021. 12 de janeiro, gente. 15 horas no Brasil, 18 horas aqui no Reino Unido e 19 horas aí pra galera que tá assistindo a gente aí em Paris, que eu sei que tem. Eu falo hoje com Verônica Oliveira. Essa mulher grande, essa mulher enorme, que fala não só pela vida dela, mas pela vida de muita gente. Essa mulher que transformou um trabalho que era visto cheio de preconceito com um trabalho nobre como ele de fato é, que todo trabalho é. Ela vai contar a história dela. E para isso, ninguém melhor do que ela, né, gente? Verônica, recebam a Verônica com aquele sorriso no rosto que a tribo Conteiro sabe fazer de melhor. Verônica, com muito carinho e com muita alegria, parabéns! Olá! Oi, Mulherão da porra é essa, gente! tá me ouvindo direitinho? Super, super. Você tá também ouvindo, Tô, vendo? Tá tudo aí? Tá tudo legal? tudo certinho. Muito bom te ouvir, Verônica. Eu lembro quando eu te ouvi em 2017, talvez, e eu estava em casa e eu cheguei a te ali pelo Facebook, como tanta gente Uhum. chegou, né? E aquela sua maneira positiva, de bem com a vida, de verdade ali, gente de verdade. Cara, aquilo me conectou a você e como acho que as demais pessoas, e por isso a tua história tem tanto aí para compartilhar, para inspirar a gente, né? Muito bom. Obrigada por estar aqui.
Obrigada pelo convite. Muito bom te ouvir. Hoje meu telefone tocou algumas vezes falando de você. Então, assim, eu não posso perder, eu preciso ouvir, eu preciso escutar essa mulher, eu preciso trazer essa mulher aqui para a empresa para falar. Eu falei, e é isso, gente. Então, leve para dentro da empresa, chame uma palestra dela. Ela está esperando o neném, ela tem conta para pagar, ela tem ali, vence todo mês o boleto. Não é, né? Não é essa live aqui que faz nada diferente na vida dela, leva ela para as empresas. Verônica, conta pra gente aí onde tudo isso começou, conta a tua história pra gente. Eu comecei a fazer faxinas no final de 2016, e eu precisava divulgar o meu trabalho e uma coisa que eu tinha entendido era que eu precisava literalmente criar uma conexão com as pessoas para poder entrar na casa delas. E isso não ia ser feito com uma... Não de forma simples, porque esse negócio de criar uma conexão com as pessoas pela internet, a gente sabe que é difícil para soubesse muito bem o que eu faço e por que eu estava fazendo aquilo. Então, eu decidi contar a minha história de uma forma muito honesta para as pessoas e mostrar sobre o meu trabalho. Então, eu comecei a fazer posts fazendo ali referência da cultura pop, eu comecei a fazer pequenos textos e coisas assim, mas eu não achava... a minha intenção real ali, quando eu comecei, era que as pessoas do meu entorno mesmo ali me chamassem para fazer faxina, para eu poder comprar comida, porque eu estava passando por uma situação difícil pra caramba. Mas eu não imaginava que fosse alcançar tanta gente e que fosse tomar o rumo que acabou tomando. Então, agora fez 4 anos, né, do Faxina Boa. Eu fiz faxina por 3 anos, vai fazer agora 1 ano, agora em fevereiro, 1 ano que eu parei de trabalhar efetivamente com as faxinas. E nesse período todo, hoje tem aí mais de 500 mil de pessoas acompanhando as coisas que eu faço e o meu trabalho mudou completamente. Assim, quando eu percebo que eu tenho voz para falar do trabalho, na verdade, da prestação de serviço em geral, né? Porque não é só quem trabalha com limpeza que sofre o preconceito das pessoas. Então, eu consegui abrir um espaço para falar de trabalhos que ninguém dava valor. E agora, nesse período da pandemia, as pessoas conseguem ver o quanto é importante ter alguém prestando serviços para a gente, para que a gente possa ficar em casa. Com certeza. E, Verônica, não é exatamente a faxina, como você falou, né? Todo prestador de serviço, todo mundo que está fazendo algo para você, essa pessoa está sendo para você tão importante quanto você está pagando, né? É uma relação de Sim. troca. É uma relação que precisa mudar esse preconceito, né? Sobretudo no Brasil, eu vejo isso. Eu acho que aqui na Europa tem uma visão diferente. As pessoas fazem faxina e são muito respeitadas, né? Mas no Brasil ainda tem essa coisa um pouco do preconceito, né? Que é péssimo, que é ruim demais e que você acabou sendo uma portadora dessa voz, contando o seu dia a dia, contando episódios, narrando o fato. E é bem interessante porque eu tive a oportunidade em 2019 de viajar e ter essa noção clara de como é diferente a prestação de serviço. E eu até brinco que eu tive uma situação em que eu comecei a rir de mim mesma. Depois eu já estava, sei lá, uns 8, 9 dias. Estava na Itália e foi muito engraçado porque chegou um momento, acho que eu fui comprar alguma coisa no supermercado, mas eu fui de carro, com um carro que era alugado, e a gente teve que abastecer o carro e depois teve que pegar as coisas e pesar e colocar o preço para passar no caixa. E aí eu falei, meu, que saco, né? A gente tem que fazer tudo.
E aí depois eu saí do mercado e fiquei pensando, eu falei, opa, pera, olha como a gente é mal acostumado. A gente é Mas eu, muito mal acostumado. É muito, muito, muito mal acostumado. não, e assim, olhando no posto, e eu, o que é que tem que fazer, meu Deus do céu? Não tem um ser humaninho para fazer para mim. É muito difícil. E Aliás, é uma o dificuldade a gente se pedágio, acostumar. o pedágio também, que eu não entendia como funcionava, e eu olhando para a máquina olhando para mim, e eu pensando, putz, e agora, socorro? E a máquina falando em italiano, e eu, ai, meu Deus! Cadê a pessoa? E aí, meu Deus, cadê alguém para me ajudar? E aí você consegue entender o quanto é importante ter alguém fazendo as coisas. E depois eu fui ver, falei, gente, eu fui ver alguns serviços e ver quanto que essas pessoas ganhavam e o que elas tinham que fazer para oferecer aquele serviço naquele país. Então, o tipo de regulamentação, o que ela tem que estudar, tá? E é muito diferente daqui. Então, eu fiquei bem impressionada. Eu lembro que eu falei assim, puxa, já estava com uma semaninha e meia, falei, eu vou fazer minha unha. Na hora que eu vi o preço, eu falei, eu não vou fazer a unha, não. Quando eu chegar em casa, eu faço. Exatamente. Não dá, não dá. É uma coisa assim, fora da realidade das pessoas, do todo dia, né? De todos nós. Mas Sim. conta, como é que foi o primeiro insight com a faxina? Conta aí, como é que veio esse movimento aí em 2016? Quando eu comecei a trabalhar com faxina, eu era a pessoa que era chamada de doida da faxina em casa. Eu nunca pensei em trabalhar com isso. Mas dentro da minha casa sempre era muito focada ali na limpeza, deixar tudo cheirosinho, tudo bonitinho. Mas nunca passou pela minha cabeça em fazer isso profissionalmente, porque eu trabalhava no call center. Eu trabalhei em atendimento telefônico desde do meu primeiro emprego. E aí, quando eu fui em 2000, foi em 2015, eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito e essa empresa declarou falência. E foi um negócio tão bizarro, a gente viu pela TV. Tipo, eu entrava às 6 horas da tarde, eu assisti no jornal da tarde, assim, uma e meia da tarde, dando a notícia de que a empresa que eu trabalhava tinha falido. Falei, cara, pera, e agora? E aí eu fui descobrir depois que era super difícil de conseguir um outro emprego em call center que pagava o que eu ganhava super bem naquela empresa. E acabei topando ali um emprego que era super salário mínimo, poucos benefícios, e trabalhava pra caramba. E eu fui ficando lá, e nesse período, com a falência da empresa, eu perdi a casa que eu morava porque eu pagava aluguel. E eu peguei um trampo de salário mínimo. Eu pagava R$ 500 para morar num quarto de pensão, e o meu salário base era 680, porque tinha vários descontos. Então eu tinha menos de R$ 100 para passar o mês. Só que na época minha filha estava com 17 anos e o menino com O 8 anos. Panda! O Panda. E aí o Panda que acabou de passar aqui, bravo pra caramba, que eu mandei ele tomar banho. O Panda! E tá chegando mais alguém aí nessa turma, né? E vai ter, agora eu falei, eu tenho a Claire, que é que querendo ou não, é uma referência à cor. O Panda, que é uma referência a animal, e agora eu chamo o meu próximo filho de azeitoninha, que é a referência à comida. Aí eu tenho uma cor, um bicho e uma comida. Muito doidinha! E aí, no final das contas, eu sabia que eu não ia conseguir sair da situação que eu estava, uma situação a gente estava batendo ali numa situação de pobreza extrema, não era todos os dias que a gente podia comer, longe disso. Então, a gente passava por muita necessidade e eu acabei tentando suicídio em 2016. A gente chegou a passar uma semana sem ter o que comer, assim, eu já estava muito cansada daquela situação. E aí, quando eu fui para o hospital, um médico até falou que eu tinha que achar alguma coisa que eu gostasse de fazer.
E eu pensando, filho da mãe, né? O cara é médico. Para ele qualquer coisa é fácil. Eu aqui Mas no, com fome, deprimida, com 2 filhos, né? mas no final das contas eu entendi que ele tinha razão, de que não era só a questão da grana, era saber, era ter alguma satisfação naquilo que eu fazia. E, de repente, depois dessa internação no hospital, quando eu fui, enfim, passear e ver pessoas e fazer alguma coisa que eu gostasse, eu fui para a casa de uma amiga e, enquanto a gente conversava, eu limpei a casa dela e, na hora que eu terminei, ela me ofereceu dinheiro, morrendo de vergonha. E tanto que ela me perguntou se eu ficava ofendida de receber. E isso até hoje me impacta muito, porque é que eu ficaria ofendida se teve uma troca, sabe? Não, não é nem um pouco ofensivo. E no final das contas, eu nem dormi direito, porque eu fiquei pensando, caraca, se todo dia eu trabalhar e ganhar isso, eu não vou mais passar fome. E aí é que eu decidi oferecer primeiro para as amigas o trabalho, e depois, e foi bom, porque eu fui ajustando o que estava bom, o que estava ruim, o que podia melhorar, o que eu podia fazer na hora de chegar na casa de alguém desconhecido. E aí, a primeira vez que eu atendi alguém, pela primeira vez, alguém que eu nunca tinha visto, entrar numa casa nova, eu já estava um pouquinho mais preparada, e aí eu decidi, no dia que eu fiz a primeira, postar na internet que aquele era o meu trabalho a partir de então. E esse post viralizou, eu tinha 300 amigos e tinha mais de 10 mil likes. Eu falei, gente, e aí, quem é esse povo? De onde saiu? E quando eu fui ver aquilo bombando daquele jeito, eu criei uma página no Facebook e a partir dali eu fui entrando para as outras redes sociais. Então hoje eu estou no Twitter, estou no LinkedIn, estou no Instagram e todas as redes Você tá no performam mundo, muito gata. bem. E em todas as redes as pessoas elas prestam mesmo atenção ali quando eu exponho a real situação que a gente passa, quando eu conto coisas, e às vezes é pela criação, é pela forma de ver, pela forma que a gente aprendeu as coisas, porque eu venho de uma família de classe média. Eu aprendi um bocado de coisa errada sobre como lidar com as pessoas que estão trabalhando para a gente. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso e falar, então, isso aí não é legal de se fazer, as pessoas começaram a pensar mais. E eu acho muito bonito quando alguém me diz que mudou a atitude, que elas, a forma como elas tratam as pessoas. E parece besta falar que você está ensinando alguém a ser educado com outro ser humano. Mas precisa, sinto muito, é o que a gente vive agora. E assim, exato, e a gente tem que evoluir, as relações precisam, Sim, né, evoluir. exatamente. E foi difícil me colocar nesse lugar. Eu falava, gente, por que é que eu vou pegar essa bucha de falar sobre isso? Eu, no E as começo, eu pessoas se tava questionavam nesse momento por que da faxina, ou por que você é faxineira? muito. E aí, uma vez, uma pessoa falou, você podia trabalhar na empresa onde eu trabalho, porque você é comunicativa, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. E ele falava aquilo como se fosse um apelo, assim, para de trabalhar com isso, porque você é melhor do que isso. E aí eu falei para ele, mas eu gosto pra caramba desse trabalho, eu ganho bem, eu tô vivendo super bem, me deixa aqui. E para ele foi muito chocante ouvir isso. Então eu cheguei a negar várias oportunidades de trabalho ali, de comunicação, de outras coisas, até eu chegar num ponto, que é esse último ano, em que eu entendi que eu poderia, sim, fazer essa transição ali, passar da faxineira para comunicadora. Mas, meu, até então, eu estava muito feliz onde eu estava. E eu brinco que a minha última faxina foi fevereiro de 2020. E eu tinha outras faxinas marcadas. Só que eu precisei fazer uma viagem para gravar uns vídeos no Sul. E quando eu voltei para São Paulo, declararam a quarentena. E aí a gente começou a ficar em casa e essas duas faxinas não aconteceram até hoje. E eu sempre brinco, que eu falo, meu, e agora eu ainda tô grávida.
Mas eu falei, gente, eu quero fazer as 2 faxinas que eu tinha combinado. Porque eu sinto falta, é um trabalho que eu gosto de fazer. Então, aí muita Não, gente não e uma entende. faxina, você ter a casa faxinada é um sonho, gente. É uma sensação de bem-estar enorme, né? Exatamente. E tanto para mim, quanto para a pessoa que vai chegar em casa e vai encontrar tudo limpinho, arrumadinho. É muito interessante o quanto me transformou também como pessoa trabalhar com isso. E então, quando eu fui decidir parar de fazer as faxinas, foi muito difícil. E tanto que eu já poderia ter parado bem antes. E eu não queria. Eu acho que se eu quisesse, eu acho que eu estaria já há uns 2 anos sem fazer. E eu tô há 1 ano só porque eu passei 1 ano enrolando. Ano Rolando, não, você criou muita coisa. O que você criou nesse ano? Conta aí. Esse último ano eu lancei um livro contando a minha história. Foi o ano que eu realmente me firmei como palestrante. Então, a minha primeira palestra, eu definitivamente não queria ir, não queria fazer, não queria falar. Era um evento com pessoas muito legais, assim, grandes profissionais, comunicadores. Eu falei, gente, o que eu vou fazer no meio desse povo? E era muito engraçado, eu ainda estava muito colocando a minha vida em ordem, assim, quando eu fiz a primeira palestra. E eu lembro que eu fui super desarrumada, assim, tipo, calça jeans, uma camiseta que tinha umas manchas de água sanitária, assim. E eu tava muito deslocada no lugar. Mas eu cheguei, peguei o microfone e falei, e foi muito legal, e as pessoas gostaram muito. E aquilo me deu uma confiança para continuar fazendo, e com o tempo eu fui aceitando mais e topando outros desafios. E aí perguntaram, você consegue ministrar um workshop? E eu pensando, não. Aí eu, sim, consigo. E eu fui lá e fiz. E depois me chamaram para apresentar um evento como mestre de cerimônias, e eu fui. Depois, você quer apresentar um negócio ali que vai passar na TV? Eu, vamos! Assim, total louca. Porque eu sempre falo, não, eu vou, eu consigo. Aí eu chego em casa e eu, rapaz, eu preciso aprender a fazer isso, como é que faz? Melhor maneira de aprender é fazendo. E aí, recentemente, foi bem interessante que me chamaram para fazer uma live de venda de produtos. Eu, tipo, ali ao vivo, na internet, falando do produto, falando de preço, falando não sei o quê. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Eu gaguejo gravando, imagina lá ao vivo. Eu fui, eu fiz, gostaram, me contrataram para fazer uma sozinha depois. Dá certo. Primeiro, você tem uma energia maravilhosa. E isso vem muito da transparência, né? Você é Sim. transparente. E assim, eu te acompanho de 2017 para cá, e você tem sempre assim, quando você tá brava, quando você tá feliz, quando você não tá. Você tem uma transparência enorme. E eu acho que é isso que conecta as pessoas, né? Porque o ser humano tá um pouco Sim. cansado dessa coisa de todo mundo perfeitinho com a vida do É. cor-de-rosa. A galera da internet é muito, muito bonita, muito perfeita, tá todo mundo muito bem. Chato, né? É, eu, Todo mundo sabe eu tudo. tô eu tô recentemente falando várias reais, assim, a galera falando, porque tá cheio de grávida agora, né? As grávidas da quarentena. Aí a galera posta foto com um poema, alguma coisa. Aí eu vou lá e escrevo, ai, gente, fiz xixi 40 vezes hoje, eu tô cansada. Exato. A vida é mais fácil, né? Sim, então eu falo bastante sobre das dificuldades. Eu falo, gente, tanto que eu fiz um curso e eu aproveitei muito esse período para estudar muito. Então, todas as oportunidades que me deram de aprender coisas novas, eu fui, eu fiz. E, de repente, eu vi que nós fizemos um curso e as pessoas postavam fotos sempre muito montadas. Às vezes tinha... Eu adoro as blogueiras que levam fotógrafo para o evento e tal. E aí eu escolhi uma foto em que eu estava realmente chorando porque eu não sabia mexer no computador. Eu aprendi há pouquíssimo tempo. Não faz muito tempo que eu tenho um computador, eu nem tinha grana para ter essas coisas. E aí eu precisava fazer uma apresentação para uma grande empresa, mas tinha que montar no computador e eu não sabia fazer. E eu comecei a chorar. E até hoje, quando alguém fala, eu vou mostrar em eventos, em palestras, em coisas,
quando alguém fala, o que você já fez? Eu mostro a foto que eu tô chorando, olhando pro computador, porque eu não sei mexer nele. E o pessoal falou, aí eu falei, eu fiz um curso. E falo, explico. Eu fiz mentorias no Google para aprender a administrar meu próprio negócio com papel e caneta, porque eu não tinha grana. Então eu chegava lá e fazia, mas fiz e prestei muita atenção e entendia o que estava acontecendo, por mais que eu não pudesse botar em prática naquele momento. Mas eu não queria desperdiçar nenhum tipo de oportunidade. Então, se estavam me dando a chance de estar naquele lugar, misturado com aquele povo, aprender naquelas coisas, é porque viram em mim a chance de crescer depois daquilo. E eu fui, hoje em dia eu até sei mexer no computador e fazer as coisas que eles ensinaram. O lugar aquele é o seu lugar, né? É que às vezes a gente se sabota e a gente se coloca num lugar inferior, que é o contrário do discurso que a gente fala, né, Verônica? Mas, assim, é que é difícil, às vezes, a gente olha e fala assim, tudo aconteceu tão rápido, e fala assim, esse é o meu lugar. É incrível, né, cara? É muito legal. Inclusive, recentemente, alguém falou, você acha difícil quando você se apresenta e você fala, eu sou escritora, sou palestrante? Falei, eu demorei para me colocar nesse lugar e falar, não, agora eu já estou um pouquinho mais habituada com esse lugar, mas antes eu ficava retraída de estar no meio daquelas pessoas. Esse final de ano eu fiz muito evento para a empresa, esses eventos de final de ano, então eu fiz a minha palestra, conversava com as pessoas, e geralmente esses eventos são feitos com o CEO, com a galera. Né? E eu acabo pegando, depois a gente troca até o WhatsApp, ficando amigo. E aí, uma vez eu ainda brinquei no meio da palestra, falando com todos os funcionários ouvindo, e era uma grande empresa de cimentos. E aí, o presidente da empresa conversando comigo, uma hora eu falei, gente, eu tenho nem saco de cimento para ser amiga de um homem desse. Aí ele começou a rir, e a gente realmente acabou ficando amigos. Porque eu não tenho frescura também. Eu conheço umas pessoas, depois que eu vou vendo, que são pessoas muito bem-sucedidas, e eu sei que eu tenho muito a aprender com essas pessoas. Mas em nenhum momento eu fico, sei lá, tipo, puxando o saco. Eu falo com eles como se eu estivesse falando com os caras do meu bairro. Mas é isso, porque né? Você com certeza tem muitas coisas para ensinar para eles, assim como a gente aprende um com o outro. Isso trocas, que tá, né? As trocas são sempre muito impressionantes, assim, porque a princípio você pensa, o que é que eu tenho para conversar com uma pessoa dessa? Sei lá, eu já vi algumas pessoas que realmente, às vezes, tem umas que você fala, presidente de banco, é assustador, assim, você fala, como é que eu vou bater um papo com esse cara? Aí já é um pouquinho mais esquisito. Mas mesmo assim, quando você para, são pessoas. E todo mundo, e eu até brinco que eu falo, até falei uma vez com uma pessoa muito, muito chique. Melhor que o meu. Mas tem. Mas é exatamente isso. E eu acho que isso também é uma característica sua, que faz com que você leve todo mundo facilmente, porque essa maneira mais, sabe, natural, mais espontânea. Você tem um jeito muito espontâneo. Muito, muito espontâneo. Isso tá sempre a favor de você, com toda certeza. Como é que foi escrever esse livro? Conta! Eu sempre brinco, que eu falo, eu não sei se isso vai me ajudar muito ou se vai me ferrar na vida. Mas por enquanto tá dando certo. Com certeza, com certeza. E teu livro? Que sucesso esse livro! Gente, eu fiquei bem, bem impressionada porque, por um lado, eu estava triste, achando que o livro não ia dar certo, porque não ia poder fazer lançamento por causa da pandemia, mas tá indo super bem, a galera tá comprando. A galera que termina de ler fala muito bem dele, eu fico muito feliz, porque eu pensei em pedir para alguém escrever para mim. E depois, pensando bem, quando eu li, eu falei, não parece comigo, tem que ser eu. E aí eu comecei a escrever e foi difícil pra caramba. É difícil falar da gente. Falar da gente e depois mostrar para outra pessoa e ficar esperando o que a pessoa vai falar. Ai meu Deus, desde a mãe
que já é bizarro, falando, meu Deus, a minha mãe vai ler meu livro. E eu tô Então, falando dela. é bem isso. E coitada da minha psicóloga, né? Porque eu falava pra ela, o que que eu faço? Meu Deus, eu vou falar dessas coisas. Eu quero muito ler esse livro. Eu vou comprar, eu não sei se. Eu Eu não não sei sei se a como é que versão de tá. Kindle, se você consegue, porque eu não sei se é só na Amazon Brasil, Pois é, agora é o inferno isso, porque por a causa gente não do consegue comprar Brexit. nada. A gente não consegue comprar nada de fora de lugar nenhum. Mas eu vou comprar e minha mãe Olha, vem. aqui para quem quiser Ah, ver como é que ele é. Ele mostra mais chama, aqui. ele chama Minha Vida Passada Limpo e saiu pela editora Latitude. E ele está disponível Maravilhoso. na Amazon. E essa capa tá linda, hein? Meu, eu amo a capa. E foi uma coisa muito, muito internet mesmo, né? Porque eu achei o fotógrafo, era um seguidor meu, era um seguidor meu de Instagram. E quando ele começou a me seguir, eu olhei e falei, nossa, esse moço fotografa muito bem. E aí chamei ele no Instagram e falei, você quer fazer a foto do meu livro? Ele ficou muito. Ah, meu Deus! E rolou super bem, porque A eu foto tá admirava muito. linda, a foto é maravilhosa. E aí eu falei, gente, ai, a Cas, olha bem, você fala, sim, ela se inspirou no livro da Michelle Obama, sim. Eu queria mesmo. Maravilhosa. E, aliás, que é uma super inspiração mesmo. Sim. E eu falei, eu É, preciso. Quando eu vi quando eu vi o livro dela, eu falei, gente, é maravilhoso é demais. assim que eu quero, é E assim. aí eu falei, eu queria um livro parecido. Me diz uma coisa, quando você, quando você faxineira, você não pensou porque algum tempo eu lembro, eu posso estar enganada, de você, pelo Faxina Boa, articular faxina, juntar outras pessoas. Sim. E isso, como é que ficou essa história? Quando em 2017, não, depois de 2019, eu cheguei a ter uma equipe estruturada ali com umas 5 pessoas e era difícil pra caramba porque eu não queria parar com as faxinas, então eu queria administrar cliente, pagamento, Não, agenda, é aí teve infernal. e as redes sociais e chegar em casa e ler e-mail pedindo para fazer vídeo, pedindo para dar entrevista, pedindo para não sei o quê. Eu estava enlouquecendo real oficial, mas eu estava gostando de criar um modelo de negócio onde as pessoas não eram exploradas. Aí, assim, tentei investidores para estruturar uma empresa grande, não rolou. As pessoas falavam que impacto social não tá com nada, que o negócio era explorar as meninas e ficar com dinheiro. Aí eu falava, então, não vai rolar, sabe? Não é isso que eu quero fazer. Então foi Mas isso ainda é bem. um projeto viável? E aí, com o tempo, quando eu comecei a ver também a chatice que é cuidar da parte administrativa, eu fui deixando de lado. Eu falei, gente, toda a minha parte criativa está sendo sugada por esse negócio de administrar uma empresa. E aí eu fui ficando desanimada. E aí eu aproveitei, no final de 2019, eu me divorciei, aí eu aproveitei que eu tava com a desculpa boa e falei, olha, gente, tudo que eu não quero mais fazer, eu tô deixando para trás. E parei de de tocar a empresa. E aí eu transformei o Faxina Boa em um CNPJ de empresa de produção de conteúdo. Então hoje o Faxina Boa é uma empresa que faz o serviço das palestras e produção de conteúdo para a internet. Mas a ideia, eu queria muito ver, eu tenho outros amigos que têm essa mesma vontade de bater um negócio que vai cuidar das pessoas, que vai fazer com que a vida dessas meninas melhore. Então, eu quero muito ver outras empresas alcançarem isso que eu queria fazer, mas não tinha a estrutura para isso. Algumas empresas aqui em São Paulo estão tentando fazer de uma forma bacana, mas é bem difícil juntar uma galera que acredite nisso para fazer o negócio virar.
Talvez as coisas acontecem na hora certa, né, Verônica? Você está fazendo tantas conexões e o universo está, graças a Deus, abrindo tantas boas portas para você que, de repente, Uhum. isso que era um projeto que você imaginou vai virar um super projeto ou um projeto que não Sim, seja super de tamanho, mas que seja super no valor do projeto, né? Na transformação que ele é capaz de fazer na vida de outras pessoas, que é o que você vem fazendo, né? A faxina foi só um, foi só foi um a ponta caminho do para. iceberg. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, gente, parece uma coisa tão surreal que a partir de uma coisinha que podia ter. Aquilo podia ter durado 3 dias, que é a moda da internet, que vai isso, né? A galera podia ter rido do anúncio, falado, ah, que legal, e podia ter acabado ali. E, no entanto, eu consegui abrir com esse. Deram um espacinho, eu cheguei empurrando, eu falei, peraí, É deixa eu porque fazer uma coisa. É porque não era a faxina, não era o post, mas era o que tinha por trás, né? É toda a sua intenção, é toda a sua. E capacidade, óbvio, sem tirar o Uhum. mérito, né? Você se comunica super Sim. bem, é super fluida falando, porque você fala ali de forma transparente, sem ter que ficar pensando, estruturando aquilo. Você Uhum. vai, né? E Sim, é essa a aliás, diferença. foi bem interessante. Recentemente eu fiz um trabalho e sentei para gravar, e aí a menina ligou a câmera, eu fui, comecei a falar, 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 e aí terminei e ela falei, pode cortar. Ela, meu Deus, como você fez isso? Eu falei, eu não sei, ela, mas você ensaia? Eu falei, não. Eu Não, falei, eu, é eu falei, teu. não, eu falo, liga a câmera e eu falo. Dá o play que ela vai, gente. Dá o play, aperta o play que E, ela vai. e aí a galera falando, não, porque geralmente a gente grava, aí para, aí volta, aí edita, aí não sei o quê. Aí a minha, assim eu nunca trabalhei, não. E me diz uma coisa, Verônica, a relação familiar, né, com tudo isso deve ter mudado bastante, né? Porque Ah, quando a gente, sim. cara, primeiro, né, falta de grana, quando a gente está sem dinheiro, gente, tudo é muito difícil. Até a comunicação com as pessoas que a gente mais ama é muito difícil, né? Porque a gente está com a cabeça ali nervoso, tá todo mundo buscando Sim. o que comer, né? Primeiro. E aí você foi gerando um movimento onde você foi crescendo e foi tendo mais estabilidade, sucesso. Uhum. Como é que foi isso na relação familiar? Eu acho que Como é que foi essa mudança dentro de casa? a primeira coisa que os meus filhos começaram a perceber foi, com certeza, a questão da alimentação, né? A gente começou a primeira vez que eles perceberam que a vida tinha mudado foi quando a gente começou a comer muito bem, e ter acesso a coisas que a gente não tinha, tipo fruta e verdura, sabe? Não era uma coisa recorrente em casa. E aí foi passando o tempo e aí eu fui melhorando coisas do tipo o acesso à educação deles e coisas mais consistentes ali. Então, ter acesso a plano de saúde. E depois, acho que a nossa última grande conquista foi ter vindo morar mais próximo do centro, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu morei 20 anos na periferia e não vi a hora de voltar a morar no centro, porque eu cresci no centro de São Paulo. E aí, só que é muito engraçado, porque uma coisa é você morar no centro de São Paulo com 15 anos. Então eu morava ali perto da Praça da República, que é uma zona e é uma bagunça e é aquela multidão. Agora eu vou fazer 40 anos no meio do ano. Eu não quero morar no meio dessa bagunça, não. Eu quero morar perto do centro, mas num bairro calminho. Então achei um lugar super legal. Eu tô muito. Já virei uma tia, né? Uma véia. Eu não quero ficar. Eu morei de frente pro Miocão, assim, era um barulho. Ambulância passando de 5 em 5 minutos. E eu adorava, eu achava delicioso. Hoje em dia, se eu morar num lugar que passa ambulância de 5 em 5 minutos, eu acho que eu tenho um ataque. Então,
Aí eu falei, eu quero um lugar que tenha uma pracinha, a véia. Eu quero um lugarzinho, esse é meu lugar, né? E aí a gente Só um minutinho, conseguiu. Verônica, tem gente perguntando se essa live vai ficar aqui. Sim, gente, se tudo der certo, ela fica aqui. Às vezes depende do Instagram, né? Não é da gente. A gente quer muito ter a gente quer muito a Verônica aqui, só dá o play e ela falar. É só dar play. Mas a gente vai salvar, sim, aqui, @Conteiro Histórias, faxina boa. Mas conta disso, dessa pracinha aí que você quer agora, que você tem agora. E agora a gente se mudou, vai fazer um mês. Então, essa é a primeira vez. Quando eu comecei o Faxina Boa, a gente morava em um cômodo de 3 metros quadrados. Era um quarto de empregada, sem janela, sem nada. Era uma coisa horrorosa, assim. E nós dividíamos um banheiro com mais 40 pessoas diferentes e que a gente não conhecia. E aí, de repente, o meu filho estudava numa escola pública e eu me lembro que ele segurava para ir no banheiro porque ele falava que o banheiro era muito sujo e as portas não fechavam. Então ele nunca ia ao banheiro, ele desenvolveu um problema intestinal porque ele segurava para ir no banheiro. E aí, de repente, a gente se mudou depois lá para a periferia, mas para um apartamento. E aí depois ele entrou numa escola e foi muito engraçado porque ele falou, cara, tem 2 coisas que eu nunca tinha visto. Um banheiro limpo e aqui tem pizza. Que é uma alegria maior do que... Aí ele falou, pronto, agora sim, agora eu sou aí. Ele falava, agora eu sou chique. Agora tá bom demais. E agora que a gente tá aqui, ele falou como é diferente. E eu gosto muito de ver como ele como ele é consciente das coisas. E ele reparou, ele falou, cara, os prédios são diferentes, as ruas são diferentes. Aonde a gente mora agora é outro tipo de lugar. E aí ele fala que ele tem um andar elegante, ele anda na rua, mas assim... Ele fala que agora ele tá ficando chique. E é uma satisfação absurda, né, Verônica? Você poder Exatamente. falar, cara, eu conquistei, né, isso aqui. Essas mudanças que eu prezo tanto, elas não são tanto para mim. É a faculdade da minha filha que eu pago, é a escola do meu filho, é morar num lugar acessível, onde a gente não tenha medo de ficar esperando um ônibus no ponto, porque o bairro é perigoso. Então, essas são as coisas que para mim são muito importantes. E assim, o Panda é a pessoa mais viciada em comida japonesa do mundo. E é poder, no dia que ele falar, eu quero comer, eu poder dar. Então, essas são as coisas que para mim são muito importantes. E você provavelmente já deve ter visto, né, todas as histórias dele. Eu tô louca para fazer um compilado no Twitter contando para as pessoas. O Panda pede para conhecer a França há 7 anos, eu acho. E é uma coisa que hoje pra gente é um sonho possível. Assim, eu consigo me ver daqui 2 anos levando ele até lá. E olha, gente, vai ter uma galera muito boa para te receber. Sabe, Paris era a minha cidade e eu tenho grandes amigos lá. Eu vou mostrar coisas lindas para vocês e amigos meus vão te receber assim com muita alegria. Eu tenho fotos, vídeos, coisas dele. Clientes de faxina traziam quando iam para lá e traziam presente para ele. Ele tem tudo guardado. Ele tem fotos desenhando a Torre Eiffel. Ele pequenininho, 5, 6 anos de idade, ele falando, é aqui que eu vou comer, e coisas assim, ele olhava no Google, sabe? E ele quer muito isso, e eu vou dar isso para ele. Vai, com toda certeza. E isso gente, isso justifica tudo, né? Você vai dar isso e muito mais. Aliás, quando for na França, tem que vir me encontrar em Londres também. Eu encontro vocês na França, vou ser guia de vocês na França, vou mostrar todos os meus cantinhos preferidos e depois trago para Londres. Ele falou alguma coisa de Londres recentemente que eu achei muito engraçado também, porque eu não sei como, essa criança conhece muita coisa. E aí ele falou de algum lugar em Londres que ele achava legal. Eu falei, como você sabe que isso existe? Eu não sei nem como ele conhece. E agora vai conhecer mais, né? Porque agora ele tem mais acesso.
E é muito legal isso, você olhar para o teu filho, para os teus filhos, e agora três aí, né? Pegando a azeitoninha aí, Sim. e poder, cara, e poder dar uma boa vida. Isso não tem preço. É Não tem exatamente preço. isso. Alguém comentou que era muito chique, que eu tinha, que achava que o auge das coisas que eu tinha alcançado era ter o selinho de verificada nas redes sociais. Falei, não, cara. Eu falei, não, eu tenho acesso a coisas que eu não tinha, tipo comida. Isso é importante. Selinho de rede social não é importante. Não é importante. Falei, fama de internet não é importante. Eu quero construir uma carreira. Eu quero que, se acontece alguma coisa, eu quero estar estruturada para continuar dando essa qualidade de vida para os meus filhos. Então, não estou preocupada com o sucesso da internet. Apesar da galera falar que era mancada eu ficar. Era mancada eu ficar grávida porque era para eu estar no Big Brother. Mas outros Big Brothers virão. Aí eu falei, pô, gente, calma aí, deixa pra depois. Aí a galera já tava falando que ia fazer o pedido para ver se eu tinha bebê em rede nacional. Quero não, deixa meu Sai bebê fora. tranquilo numa casa confortável. Sim. Mas eu me Cara, divirto muito com isso. E o que eu acho lindo e isso é uma capacidade humana fantástica, né? É essa torcida coletiva, porque quando você conquista alguma coisa, essa conquista é de todo mundo, né? Essa conquista, tá todo mundo recebendo o troféu com você, tá todo mundo querendo que o Panda conheça Paris e que vocês viajem pelo mundo e que, sabe, esse desejo da gente querer bem o outro, né? Você causa muito isso na gente, né? Então as suas conquistas com esse mérito pessoal é uma torcida, é quase uma unanimidade, né? Isso é Você muito ganhou legal. uma cara que é uma cara Brasil. Eu brinco muito que eu falo, se eu fosse gringa, o TLC já tinha feito um reality da minha vida, né? Mas, e porque quando eu fui vendo, tem gente que fala assim, não, você lembra quando aconteceu tal coisa anos atrás? E eu fico pensando, gente, a galera tá realmente acompanhando. E aí a pessoa que fala assim, poxa, você lembra quando você precisou de uma coisa e você não tinha e agora você tem, e agora como eu tô feliz de ver que você consegue. Então, realmente, as pessoas viram, os clientes de faxina me deram as coisas que tinha na casa onde eu morava, na periferia. E essa é a primeira vez que eu me mudando para cá, eu consegui também doar para outras pessoas que precisavam aquelas coisas e comprar coisas da minha escolha. Isso para mim está sendo muito legal. Não vejo a hora de chegar, inclusive. Ainda está chegando, eu ainda estou montando a casa. Eu também estou na mesma, viu? Aqui está escuro, mas mesma coisa. Estou na mesma coisa. É caixa, espera de móvel. E aí tá sendo um momento em que tanto que essa é a primeira live, inclusive, que eu estou fazendo dentro de casa. Eu precisava ir até a casa de um amigo, que é onde eu fazia as lives, porque eu não tinha acesso à internet de qualidade lá na periferia. E aí, quando eu me mudei para cá, eu coloquei uma internet muito legal. Estou toda feliz que agora funciona. E recentemente eu consegui comprar um celular bom. Então, sabe, são coisas que são os pequenos passos que a gente vai dando e que vai mostrando que é super possível. Eu fiz um post ontem de um vídeo, e foi o primeiro vídeo produzido de verdade, assim, que eu fiz, com câmera boa, com coisa. Eu já assisti ele, acho que umas 100 vezes. Eu falei, olha isso, cara, como dá para trabalhar direito. Então, a pessoa que ficou lá no Google com papel e caneta chorando porque não conseguia acompanhar a turma, quando você consegue fazer um trabalho com calma, num ambiente... o fato de eu não... Tá chovendo aqui, as chuvas de verão começaram, e aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, já pensou se eu tivesse que ir até lá, na região da Paulista, para fazer uma live e voltar para casa no meio da tempestade? Não rola.
E o fato de saber que eu tô dentro da minha casa, usando o meu próprio celular, a minha própria internet, é muito chique. É muito chique. E cada conquista é para ser muito celebrada, né? Porque Sim. é fundamental a gente ter gratidão pelas coisas que a gente conquista, né? Pelas coisas que a gente tem possibilidade, que a gente alcança, e entender o valor de cada coisa, né? Sim. Isso é bonito demais, isso é bacana demais. Então, essa é a primeira live numa casa nova, no bairro que você escolheu, né? Com a sua internet, que você escolhe seus móveis. Isso é muito marcante, isso é muito legal. Sim, e é a primeira vez que a internet não cai, né? Porque eu tentei fazer algumas na minha casa antes e não ia. E aí no meio caía. E teve uma vez que foi com a Ana Paula Padrão e eu comecei a chorar no meio da live porque a internet travava toda hora. Então, Não, e uma live com a Ana Paula Padrão, você vê o. Né, é tipo nível ali, nível. Ela congelava, eu começava a chorar. Meu Deus, eu nunca mais vou falar com essa mulher. Aí depois aí a produção dela passou meu WhatsApp, aí ela falou: quem falou que nunca mais eu vou falar com você? E eu, socorro! Gente, Ana Paula Padrão, tipo assim, Conteiro, sabe? Kátia Werneck, Conteiro, esse mesmo nível. Não, mas cara. Você imagina, cara, que barato, cara, como você faz bem, mulher. Que você venha palestrar aqui em Londres, em Paris, que o mundo normalize. Quem está me ouvindo aí, gente, eu tenho muitos amigos do mundo corporativo, onde eu fiquei muito tempo, né, fazendo trabalho de gestão do conhecimento. Então, se algum amigo meu está aí do outro lado, ouvindo nas grandes empresas, eu estou deixando aqui a super indicação que vocês já têm, porque ninguém é bobo nem nada, mas eu estou aqui reforçando que essa pessoa aqui é que tem que ser chamada para conversar com vocês na empresa, para falar de gente para gente, de motivação, de verdade, de valor, de ética. Eu quando trabalhava em empresas muito grandes e via os eventos, era muito interessante que as pessoas ela tem um conhecimento teórico e aí vem lá um pesquisador ou uma pessoa ou um jornalista e fazia uma palestra. E eu falava, é muito bonito porque a pessoa tem uma técnica, fala bem, mas a pessoa não tem vivência nenhuma para contar um negócio bonito ali. E aí, na raça, né? Contar uma história dela mesmo, a bichinha não tem uma. E aí eu percebi isso na graça da minha palestra. É porque a pessoa tá vendo alguém que fala, pô, eu me relaciono com essa história. Então isso é muito legal. Eu me divirto muito fazendo palestra nas Sim, empresas. a história, eu te ouvi uma vez falando, né, que, sei lá, você encontrou com um cara no elevador e tal, e que te deu uma chavecada, e falou assim, mas você mora aqui, né? Você falou, não, eu sou faxineira. Aí o cara ficou assim, mas você não tem cara de faxineira. Aí você falou, mas qual é a cara de faxineira? Né? E o cara, não, ele ficou muito, muito chocado de ter chavecado uma faxineira. E eu fiquei pensando, qual o problema, cara? Então, como essa, você tem muitas histórias para contar, né? Isso é que é muito legal, muito legal. Verônica, olha, eu com certeza você é uma pessoa que eu vou colocar muito empenho em lançar no mundo, porque eu quero que não só você, mas que primeiro garantir aí a Paris do Panda, né, galera? Mas assim, tudo que eu quero é que tenha vacina para a gente poder colocar esse plano em andamento. E o mais engraçado é que eu falei para ele, vai dar mais ou menos o mesmo tempo. Até todo mundo estar vacinado, a azeitoninha já vai estar numa idade que dá para viajar. Então, acho que dá. Vai dar. E você tem um caminho que você está só começando, gata. É só o início dessa história. Tem muita coisa para você passar o rodo. Ai, tomara! Não, mas não tenho dúvida. Pessoal, a conversa está maravilhosa, mas deixa eu avisar para quem entrou e não pegou desde o início. Essa conversa fica salva aqui, @ConteiroHistórias. E aí, eu não sei como é que se dá para ver pelo dela, pelo meu, mas com certeza no Conteiro vai estar.
Pelo meu vai estar ali e depois vai estar no YouTube. Só atualizando, o Gabriel, meu filho, que gerencia o nosso YouTube, vai estar fazendo a atualização desses meses aí, desses 3 últimos meses, e com certeza colocando a Verônica lá, hit de audiência, para ver se eu emplaco 10 visualizações ali, só com Verônica para... Verônica, você é o máximo. A galera que te conhece realmente não te esquece, porque você ganha o nosso coração, você entra, invade, faz faxina aí, cara. É muito bom te ouvir, é muito bom. Com certeza a tua palestra é um sucesso. E teu livro eu quero ler, essa Amazon deixar. Meu marido acabou de falar que tem a Amazon Brasil, então a gente consegue. Legal. Então a gente consegue comprar. E assim, cara, meu desejo é ter sucesso. Eu e todo mundo, né? Desejando isso aí para vocês, porque é muito merecimento, gente. Não, eu tô adorando. Agora eu tô dando uma olhada nos comentários aqui, tô adorando. Bom demais esse teu sorriso, que até nos momentos difíceis você conseguiu resgatar e colocar ele ali como sua marca, né? Que é esse sorriso largo, essa maneira otimista de ver a vida e de falar assim, cara, eu tô feliz fazendo isso, ponto, me deixa. Me deixa. Eu falo, o lema deixa as pessoas é o melhor lema assim que existe. Gente, deixa as pessoas. Muito bom, muito bom. Muito bom ter escutado você. Obrigada, Silvinha. Muito bom ter conseguido trazer você aqui na Tribo Conteiro, esse lugar aí que adora. Ai, o nome do livro, alguém pode escrever aí, gente? Minha vida passada limpo. Mostra ele de novo que ele tá lindo. É esse livro, gente. Vamos lá na Amazon, tá? Minha vida passada a limpo. Obrigada, Verônica. Obrigada. Se quiser deixar aqui algum recado para a galera, para seguir alguma coisa sua, algum projeto seu, fica à vontade. Falar para a galera que o livro está disponível na Amazon, falar que para seguir o Faxina Boa e sempre que possível, até brinco que eu falo, gente, a vida de quem produz conteúdo na internet é tão facinho que é só você ir lá e comentar e dar um like que você já está fazendo o nosso dia melhor. Então, sempre prestigiar o trabalho das pessoas, independente de qual trabalho seja, e ser uma pessoa legal com quem está prestando serviço para vocês. Esse é o meu recado para todo mundo. Que é um grande recado, que seja assim. Muito bom, muito bom. E deixa a pessoinha ser feliz, gente. Deixa a pessoinha ser feliz. Galera, obrigada por ter vindo aqui. A gente começou o Conteiro 2021 com essa pessoa maravilhosa. Isso é muito boa sorte aqui na Tribo Conteiro. Obrigada, Verônica. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada por compartilhar a tua história mais uma vez. Obrigada pela tua energia. Super obrigada. Um beijo muito especial aí. Obrigada, gente. Super beijo pra todo mundo. E ó, você é guia Paris, hein? Guia Paris aí dessa família. Me chama. Beijo Pode grande. Beijo. Super. Beijo, gente. Beijão.